Os drones, os voyeurs aéreos da era moderna, têm uma capacidade perturbadora de capturar segredos escondidos dos nossos olhos. Equipados com câmeras e com desejo de aventura, eles alcançam alturas impressionantes e navegam por terrenos traiçoeiros, revelando paisagens cativantes que de outra forma permaneceriam escondidas, desde uma câmara escondida no Monte Rushmore até um ninho de tartaruga na Austrália. Junte-se a nós enquanto revelamos 15 momentos impressionantes onde o que ninguém deveria ver foi capturado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 15. A câmara escondida do Monte Rushmore. No topo das faces de granito do Monte Rushmore, um drone descobriu um segredo há muito esquecido. Uma câmara escondida escavada profundamente na rocha que deveria abrigar os documentos e artefatos mais preciosos do país. A câmara, conhecida como Hall dos Registros, foi ideia do escultor Gutzon Borglum, que a imaginou como um repositório de conhecimento que perduraria por milhares de anos. Ao sobrevoar a enorme escultura, o drone detectou uma anomalia na parede rochosa atrás da cabeça de Abraham Lincoln. Uma inspeção mais detalhada revelou uma pequena abertura de aproximadamente 18 pés de altura e 75 pés de comprimento, que levava a um espaço cavernoso de quase 75 pés de comprimento e 35 pés de altura. Dentro da câmara, as câmeras do drone capturaram uma cena que estava escondida há décadas. Um enorme cofre, com paredes revestidas de prateleiras vazias e nichos empoeirados que devem ter guardado os tesouros mais preciosos do país. O Hall of Records seria uma cápsula do tempo, preservando a história e os ideais dos Estados Unidos para as gerações futuras. Embora a câmara permaneça incompleta e vazia, a sua descoberta reacendeu o interesse na grande visão de Borglum. Alguns pediram a conclusão do Hall of Records, argumentando que seria um tributo adequado ao legado do escultor e um símbolo poderoso do espírito duradouro do povo americano. Número 14, descoberta na cidade de Petra. Na antiga cidade de Petra, na Jordânia, um drone descobriu uma descoberta surpreendente que está reescrevendo os livros de história: uma enorme plataforma cerimonial escondida sob as areias do deserto há mais de 2000 anos. A plataforma, que mede mais de 184 pés de comprimento e 160 pés de largura, foi revelada por imagens de satélite e confirmada por levantamentos subsequentes de drones na área. Outrora, a próspera capital do reino nabateu, Petra é famosa pela sua impressionante arquitetura esculpida na rocha e pelos intrincados sistemas de gestão da água. No entanto, a descoberta da plataforma cerimonial sugere que ainda há muito a aprender sobre esta antiga cidade e as pessoas que a construíram. Segundo os arqueólogos, a plataforma provavelmente era utilizada para cerimônias religiosas e reuniões públicas, servindo como ponto focal da vida social e política da cidade. A estrutura é diferente de qualquer outra encontrada em Petra até hoje, com seu enorme tamanho e blocos de pedra cuidadosamente trabalhados, sugerindo a incrível habilidade e recursos do povo nabateu. A descoberta da plataforma foi possível graças aos avanços na tecnologia de drones, que permitiram aos arqueólogos explorar áreas da cidade anteriormente inacessíveis e criar mapas tridimensionais detalhados do local. Imagens de alta resolução capturadas pelos drones revelaram variações sutis na cor e textura das areias do deserto, indicando a presença de estruturas enterradas abaixo da superfície. Número 13. Faces de pedra no Monte Naut, no sudeste da Turquia, um drone capturou imagens impressionantes de um local misterioso e surpreendente. As colossais cabeças de pedra dos antigos deuses e reis do reino de Comagene. As cabeças, que medem até 9 metros de altura e pesam mais de 6 toneladas cada, estão dispostas num padrão circular em torno de um imenso monte artificial, criando uma paisagem deslumbrante que cativa os visitantes há séculos. A origem das cabeças de pedra está envolta em mistério, mas os arqueólogos acreditam que foram erguidas no século I a.C., pelo rei Antíoco I, Teos de Comagene.
um pequeno reino que outrora atravessava a fronteira entre a Turquia e a Síria. As cabeças representam um panteão de deuses e deusas das tradições grega, armênia e persa, bem como o próprio rei Antíoco, que alegou ser descendente de Alexandre, o Grande, e do rei persa Dário I. A filmagem do drone revela a incrível escala e detalhes das cabeças de pedra, com características esculpidas e expressões serenas ainda visíveis após mais de 2000 anos de exposição. AOS elementos. As cabeças estão dispostas em pares, cada uma representando um ser divino e um símbolo animal correspondente, como o deus Zeus com uma águia ou a deusa Tique com um leão. Mas talvez a característica mais notável do local seja o próprio monte artificial, que se eleva a mais de 50 metros acima da paisagem circundante e é visível a quilômetros de distância. Acredita-se que o monte seja o local de sepultamento do rei Antíoco, que esperava criar um monumento duradouro à sua própria divindade e aos deuses que ele adorava. Número 12. Enigma aéreo não identificado. Nos céus de Ventura, Califórnia, um piloto de drone capturou imagens impressionantes de um objeto misterioso e não identificado que deixou os especialistas coçando a cabeça. As imagens, que mostram um grande quadrado preto e dois objetos esféricos menores flutuando nas nuvens, geraram intensa especulação e debate entre entusiastas de objetos voadores não identificados e observadores céticos. O piloto do drone, que estava filmando imagens aéreas para uma imobiliária local, diz que percebeu os objetos estranhos com o canto do olho e rapidamente focou sua câmera neles. Os objetos pareciam se mover independentemente uns dos outros e realizar manobras complexas que não se assemelhavam a nenhuma aeronave ou fenômeno natural conhecido. À medida que o drone continuava a seguir os objetos, o piloto diz que ficou cada vez mais perturbado com o seu comportamento, que parecia desafiar as leis da física. O quadrado preto, que media aproximadamente 9 metros de diâmetro, parecia completamente inexpressivo e era flanqueado por dois objetos menores que se moviam ao seu redor em um padrão aparentemente aleatório. As imagens rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, com muitas pessoas especulando que o objeto poderia ser evidência de atividade extraterrestre ou algum tipo de tecnologia militar secreta. No entanto, especialistas na área da aviação e aeroespacial têm sido mais cautelosos nas suas avaliações, observando que os objetos não estão em conformidade com quaisquer princípios conhecidos de aerodinâmica ou propulsão. Apesar das inúmeras tentativas de identificar os objetos, incluindo análises por agências governamentais e pesquisadores independentes, o mistério permanece sem solução. Alguns sugeriram que as imagens poderiam ser uma farsa ou um caso de erro de identificação, enquanto outros acreditam que representam um fenômeno genuíno desconhecido, que merece uma investigação mais aprofundada. Número 11. Tribo amazônica isolada. Nas profundezas da floresta amazônica, um drone descobriu evidências convincentes de um grupo indígena isolado prosperando perto do remoto rio Juruzinho. Imagens capturadas pela Agência de Assuntos Indígenas do Brasil oferecem um vislumbre tentador de um mundo intocado pela civilização moderna. À medida que o drone subia através da copa densa, revelou sinais de ocupação humana. Cabanas meticulosamente construídas, colheitas cultivadas e até mesmo a visão ocasional de membros da tribo cuidando de suas vidas diárias. Esta extraordinária descoberta lança luz sobre a existência de comunidades indígenas que optaram por permanecer isoladas do mundo exterior, preservando o seu antigo modo de vida. O uso de drones neste contexto está revolucionando a forma como os pesquisadores estudam tribos isoladas, proporcionando uma perspectiva aérea do território da tribo. Os drones podem ajudar a identificar áreas que necessitam de proteção e monitorar quaisquer ameaças à sua sobrevivência, tudo sem correr o risco de contato direto que possa introduzir doenças ou perturbar o seu modo de vida. Número 10.
Os esquecidos cemitérios de bicicletas da China. Nas movimentadas cidades da China, um drone capturou uma visão perturbadora. Vastos cemitérios de bicicletas abandonadas, que se estendem até onde a vista alcança. As imagens sombrias revelam o lado negro da crescente indústria de compartilhamento de bicicletas na China, que deixou um legado de desperdício ambiental e desordem urbana. No auge da moda do compartilhamento de bicicletas, empresas como a OFO e a Mobike inundaram as cidades chinesas com milhões de bicicletas coloridas, oferecendo uma alternativa conveniente e ecológica aos carros e ao transporte público. Mas como a oferta ultrapassou rapidamente a procura, muitas destas bicicletas acabaram abandonadas nas ruas da cidade, bloqueando passeios e espaços públicos. Imagens de drones revelam que o problema das bicicletas abandonadas piorou ao longo do tempo em cidades como Xangai e Pequim, onde enormes pilhas de bicicletas partidas e enferrujadas se acumularam em cemitérios improvisados, alguns dos quais contêm dezenas de milhares de bicicletas. A magnitude do problema é impressionante. Estima-se que existam atualmente mais de 25 milhões de bicicletas partilhadas na China, muitas das quais já não são utilizadas. As bicicletas abandonadas não só criam um incômodo visual, mas também representam um sério risco ambiental, pois se decompõem lentamente e liberam produtos químicos tóxicos no solo e na água. Número 9. Drone captura navio afundando. Ao longo da costa da Flórida, um drone capturou imagens impressionantes de um navio de carga de 180 toneladas, cercado por mais de 200 navios, enquanto afundava lentamente sob as ondas e mergulhava nas profundezas do oceano. O navio, originalmente construído em 1965, foi apreendido pelas autoridades de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos em Miami durante uma operação antidrogas em 2018. Mas, em vez de desperdiçar o navio, as autoridades decidiram reaproveitá-lo como parte de uma operação artificial, projeto de Recife projetado para promover o turismo e criar novos habitats para a vida marinha. Enquanto o cargueiro afundava até seu local de descanso final, aproximadamente 30 metros abaixo da superfície, as câmeras do drone capturaram cada momento de sua descida. As águas cristalinas da região, que fizeram da Flórida um dos principais destinos de mergulho do mundo, permitiram uma visão incomparável da transformação do navio, de um navio outrora orgulhoso em uma nova adição à extensa rede de recifes artificiais do estado. O naufrágio do navio cargueiro é apenas um exemplo da abordagem inovadora da Flórida para criar novos locais de mergulho e promover o ecoturismo. Ao afundar intencionalmente navios e outras estruturas deficientes, as autoridades não estão apenas a proporcionar novas oportunidades aos mergulhadores em busca de aventura, mas também a criar novos habitats para uma grande variedade de espécies marinhas. Número 8. Brincando com fogo. Em uma demonstração arrepiante do poder da natureza, uma equipe de entusiastas de condições climáticas extremas capturou imagens incríveis de um drone voando diretamente no centro de um tornado em Oklahoma. O drone, pilotado pela equipe durante uma forte onda de calor, conseguiu penetrar nas paredes externas do redemoinho e entrar no olho assustadoramente calmo da tempestade. As imagens oferecem uma perspectiva nunca antes vista sobre uma das forças mais destrutivas da natureza, fornecendo aos investigadores dados valiosos sobre o funcionamento interno destes poderosos vórtices. Os tornados, também conhecidos como redemoinhos, têm normalmente menos de 300 metros de diâmetro e se movem a velocidades inferiores a 170 km por hora. Apesar do seu tamanho relativamente pequeno e velocidade lenta em comparação com outros fenômenos meteorológicos, os tornados podem causar enorme devastação, tornando-os num dos desastres naturais mais temidos e imprevisíveis. Enquanto o drone continuava sua jornada até o centro do tornado, a filmagem capturou o momento em que o redemoinho começou a se dissolver, com seus ventos outrora poderosos morrendo lentamente até que o drone emergiu ileso do outro lado.
Número 7. A filmagem de Pripyat, a cidade abandonada de Pripyat, na Ucrânia, é há muito tempo um símbolo das consequências devastadoras de um desastre nuclear. Outrora, uma metrópole próspera de 50 mil habitantes, Pripyat foi rapidamente evacuada após o acidente catastrófico na usina nuclear vizinha de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, agora, mais de 3 décadas depois, um drone capturou imagens assustadoras das ruas vazias da cidade e edifícios em ruínas, oferecendo uma visão fantasmagórica de um mundo congelado no tempo. O desastre de Chernobyl, que ocorreu quando uma repentina oscilação de energia durante um teste de sistemas de reatores destruiu a unidade 4 da usina nuclear, é considerado o pior acidente nuclear da história. A explosão e o subsequente incêndio libertaram enormes quantidades de material radioativo na atmosfera, contaminando uma vasta área da Ucrânia e da vizinha Bielorrússia. Como revelam as imagens do drone, a outrora movimentada cidade de Pripyat está agora em ruínas, com os seus edifícios a serem lentamente recuperados pela natureza. As imagens fantasmagóricas de escolas, hospitais e blocos de apartamentos abandonados servem como uma lembrança nítida das dezenas de milhares de vidas que mudaram para sempre pelo desastre. Apesar da passagem do tempo, a área em torno de Chernobyl continua altamente contaminada e o acesso a Pripyat é estritamente limitado. As imagens do drone oferecem um vislumbre raro e assustador de uma cidade que se tornou um símbolo duradouro dos perigos da energia nuclear e da fragilidade do progresso humano. Número 6. O cemitério no árido deserto do Arizona. Um drone capturou imagens impressionantes da base aérea Davis Monthan, que abriga a maior instalação de armazenamento e preservação de aeronaves do mundo, conhecida coloquialmente como cemitério. Esta ampla instalação cobre mais de 2.600 acres e abriga mais de 4.400 aeronaves militares desativadas. À medida que o drone sobrevoa a base, ele revela uma extensão aparentemente infinita de aeronaves de todos os formatos e tamanhos, desde enormes aviões de carga até caças ágeis. Os aviões estão dispostos em fileiras ordenadas, suas carcaças de metal brilhando sob o sol escaldante do deserto. O cemitério serve como um recurso vital para os militares dos Estados Unidos, permitindo à Força Aérea armazenar e preservar aeronaves que não estão mais em serviço ativo. Muitas dessas aeronaves são usadas como peças para manter as aeronaves ativas, enquanto outras são mantidas armazenadas para possível uso futuro. O clima desértico seco do Arizona é ideal para armazenamento de aeronaves, com baixa umidade e precipitação mínima, ajudando a prevenir corrosão e deterioração. A elevada altitude da base também ajuda a preservar as aeronaves, pois o ar rarefeito reduz o risco de oxidação e outras reações químicas. À medida que o drone continua a sua viagem sobre o cemitério, capta a imensa escala da operação, com aeronaves que se estendem até onde a vista alcança. Número 5. Encontrado por um drone. Numa comovente história de sobrevivência e do poder da tecnologia, um homem de 75 anos chamado Peter Pugh foi milagrosamente encontrado vivo em Titchwell Bog, Inglaterra, graças ao olhar atento de um drone policial. Pugh se separou de sua família durante uma caminhada pelos pântanos traiçoeiros, conhecidos por sua lama profunda e vegetação densa. À medida que as horas passavam e Pugh não voltava, sua família preocupada relatou seu desaparecimento, o que levou a uma resposta imediata das autoridades locais. A polícia lançou rapidamente uma operação de busca multifacetada, mobilizando helicópteros, cães de busca e uma frota de drones para explorar o terreno implacável. Os pântanos, com a sua intrincada rede de canais e canaviais, representaram um desafio assustador para as equipes de busca. A vegetação densa e o risco sempre presente de Pugh sucumbir à hipotermia ou desidratação tornaram as buscas tradicionais em terras perigosas e demoradas. Mas foram as capacidades de imagem térmica do drone policial que provaram ser o fator decisivo na corrida contra o tempo.
Enquanto o drone zumbia no alto, sua câmera infravermelha escaneava o chão da floresta em busca de qualquer sinal de vida em meio ao Mar Verde. Finalmente, após horas de busca incansável, a câmera térmica do drone detectou uma pequena assinatura de calor escondida nas profundezas da floresta. Ao se aproximar do local, o operador do drone direcionou as equipes de busca para a posição exata de Pew, onde o encontraram com frio e assustado, mas em boas condições. Número 4. Uma floresta sem árvores. Numa demonstração perturbadora dos efeitos devastadores das alterações climáticas, um drone capturou imagens arrepiantes de uma outrora exuberante floresta tropical em Sass Lake, Washington, agora reduzida a uma paisagem árida de tocos de árvores decapitados. As imagens perturbadoras revelam a dura realidade da grave seca da região, que deixou os níveis das águas dos lagos em mínimos históricos e expôs uma operação madeireira esquecida há mais de um século. À medida que o drone voa sobre o leito exposto do lago, ele revela uma cena que mais parece um terreno baldio pós-apocalíptico do que um próspero ecossistema florestal. Centenas de tocos de árvores sobressaem da terra rachada e ressecada, alguns dos quais medem mais de 3 metros de diâmetro, e são os restos de uma operação madeireira que ocorreu no início de 1900, quando a área foi desmatada pela primeira vez para a produção de madeira. Naquela época, o lago foi represado para criar um reservatório para irrigação e água potável, submergindo os tocos abaixo da superfície. Mas à medida que a seca na região piorou nos últimos anos, os níveis de água do lago caíram para mínimos históricos, revelando tocos há muito enterrados e cicatrizes de operações madeireiras anteriores. O leito do lago exposto tornou-se um lembrete sombrio dos danos ambientais causados por décadas de práticas madeireiras insustentáveis e da necessidade urgente de enfrentar a ameaça crescente das alterações climáticas. À medida que o drone continua a sua viagem assustadora pela paisagem desolada, capta uma cena que é ao mesmo tempo bela e profundamente perturbadora. Os tocos retorcidos, desbotados pelo sol e pelo vento, contrastam com o azul profundo do lago em retirada, criando uma paisagem sobrenatural que parece mais confortável num planeta distante do que na outrora exuberante floresta do noroeste do Pacífico. Número 3. Círculo misterioso na plantação. Num campo remoto no norte da França, um drone capturou imagens impressionantes de um misterioso círculo numa plantação que deixou agricultores e residentes locais coçando a cabeça. O intrincado padrão, medindo mais de 600 pés de diâmetro, apareceu aparentemente da noite para o dia, sem nenhuma explicação clara para a sua criação. O círculo na plantação, que tem a forma de um padrão geométrico complexo conhecido como Cruz dos Templários, foi descoberto pela primeira vez por um fazendeiro local que estava inspecionando seus campos. O agricultor, que vive na zona há mais de 50 anos, afirma nunca ter visto nada parecido e não sabe explicar como pode ter surgido tão repentinamente e sem aparente intervenção humana. À medida que a notícia do misterioso círculo nas plantações se espalhava, multidões de curiosos e entusiastas da pesquisa chegaram à pequena cidade. Ansiosos para vislumbrar o padrão enigmático, alguns especularam que o círculo nas plantações era obra de seres extraterrestres, enquanto outros o descartaram como uma fraude elaborada realizada por brincalhões travessos. Mas, como revela a filmagem do drone, o círculo na plantação não é uma criação comum. O padrão intrincado apresenta círculos interconectados e formas geométricas precisas. As imagens, que foram amplamente compartilhadas nas redes sociais, apenas aumentaram a mística em torno do círculo nas plantações. Alguns até alegaram ter experimentado sensações ou visões estranhas enquanto estavam dentro do padrão, o que levou à especulação de que poderia ter algum tipo de significado místico ou espiritual. Apesar dos melhores esforços das autoridades locais e dos especialistas agrícolas, as origens do círculo nas plantações permanecem um mistério.
Alguns sugeriram que poderia ser uma jogada de marketing ou uma elaborada obra de arte terrestre, enquanto outros se apegam à crença de que é uma evidência de inteligência extraterrestre. Número 2. Caixões pendurados. Nas remotas montanhas de Sichuan, na China, um drone capturou imagens perturbadoras de uma antiga prática funerária que está envolta em mistério. Os caixões pendurados do povo Bo, estes caixões de madeira, alguns dos quais com mais de 2.000 anos, podem ser vistos suspensos precariamente nas encostas de penhascos íngremes, centenas de metros acima do solo. Acredita-se que a prática de pendurar caixões tenha se originado com o povo Bo, um antigo grupo étnico que já habitou a região. Segundo as lendas locais, os Bo acreditavam que colocar seus mortos no topo de penhascos os aproximava do céu e garantia uma transição suave para a vida após a morte. Os caixões são um reflexo da habilidade e engenhosidade do povo Bo. Esculpidos em uma única peça de madeira e decorados com entalhes e pinturas intrincadas, cada caixão é uma obra de arte única, alguns até adornados com pertences pessoais do falecido, como roupas, joias e ferramentas. Apesar do passar do tempo, muitos dos caixões pendurados permanecem notavelmente bem preservados, em parte graças ao clima fresco e seco da região. No entanto, como revelam as imagens do drone, os caixões também são incrivelmente frágeis, com muitos mostrando sinais de decomposição e danos causados pela exposição a OS elementos. Número 1. Incrível ninho de tartarugas marinhas. Ao longo da costa da Austrália, um drone capturou imagens impressionantes de uma das maravilhas naturais mais incríveis do mundo. A nidificação em massa de tartarugas marinhas verdes nas praias remotas da Ilha Raine, localizada nos limites externos da Grande Barreira de Coral. Rainy Island é o maior local de nidificação de tartarugas verdes do mundo, com até 60.000 fêmeas retornando a cada ano para depositar seus ovos na areia. Mas, apesar da importância ecológica da ilha, a monitorização da população de tartarugas tem sido um desafio há muito tempo devido à sua localização remota e às águas traiçoeiras. Foi aqui que os drones revolucionaram a forma como os cientistas estudam estas criaturas magníficas. Equipados com câmeras de alta resolução e sensores avançados, os drones podem capturar imagens e vídeos detalhados de tartarugas, nidificando a uma distância segura. Sem perturbar seu comportamento natural, as imagens capturadas pelo drone são simplesmente espetaculares. Vista de cima, a ilha parece estar coberta por uma massa de conchas verdes e marrons, enquanto milhares de tartarugas fêmeas rastejam até a praia para cavar seus ninhos e depositar seus ovos. A escala do evento de nidificação é impressionante, com as tartarugas tão amontoadas umas nas outras que muitas vezes são forçadas a passar por cima de outras para chegar à areia. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez. Então, não sabemos o que é, mas é estranho e você pensaria que alguém nos diria o que está acontecendo desde que isso aconteceu em 2013. Os drones, os voyeurs aéreos da era moderna, possuem uma capacidade perturbadora de capturar segredos escondidos dos nossos olhos, equipados com câmeras e com desejo de aventura. Eles alcançam alturas impressionantes e navegam por terrenos traiçoeiros, revelando paisagens cativantes que de outra forma permaneceriam ocultas. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!